Cíntia Sena, que é professora, contadora, educadora financeira e mestre em educação financeira da DSOP Educação Financeira. Porque o presidente do Banco Central falou nessa mudança em extinguir o rotativo do cartão de crédito. A ideia é criar um parcelamento com juros menores. Eu queria começar perguntando para a senhora se faz sentido essa medida, se isso é possível de ser colocado na prática. Boa tarde, bem-vinda aqui à Band News FM. Boa tarde a todos. Importante a gente entender um pouquinho desse rotativo, que em 2017 já sofreu uma mudança. Antes disso, esse rotativo a gente tinha aí percorrendo vários meses. Então, essa primeira iniciativa que aconteceu em 2017 ajudou e ele já leva a pessoa a partir do segundo mês, não pagando a totalidade da sua fatura, para um parcelamento. Então, essa iniciativa agora que vem de extinguir esse rotativo, nada mais é do que basicamente a gente extinguir esse um mês de parcelamento que a pessoa acaba fazendo com uma taxa mais elevada do que o parcelamento oferecido pelas instituições. Então, se a gente for olhar ainda friamente, é uma medida que vem a ajudar, porém, não de forma tão significativa, porque o impacto ainda é em uma parcela, em um mês. Tem um alerta importante quando a gente fala sobre os juros desse tipo de crédito, porque eles são muito elevados, né? Até considerado abusivos por especialistas, porque a gente está falando de valores acima dos 400% ao ano, né? 440% ao ano, maior taxa do mercado financeiro. E segundo o Banco Central, esse patamar equivale a uma taxa de juros de 15% ao mês. É muito alta, né? Com essa proposta aí que foi divulgada, comentada pelo presidente do Banco Central, aliviaria bastante em relação à cobrança de juros? Tem um alívio sim, porque hoje, mesmo com o parcelamento, boa parte das instituições cobram acima dos 9% que está sendo cogitado de colocar aí como um patamar. O que também aconteceu, não tem muito tempo, com o cheque especial que tinha uns juros elevados, foi reduzido um pouco, ainda é representativo, mas caiu lá para os 8%. Então, no longo prazo, pensando no parcelamento que a gente vai enfrentar aí, às vezes 6, 12, 24, 60 meses, isso é um impacto, sim, significativo. Porém, a gente sempre tem que lembrar que é uma medida que vem trabalhar no efeito, porém a gente ainda não consegue trabalhar na causa de fato, que é a liberação de diversos créditos que a gente tem hoje, o número de cartões que estão disponíveis, e as pessoas ainda realmente não sabem usar essa ferramenta. Então a gente precisa ir um pouquinho mais na base, que a gente chama até da própria educação financeira. E é uma equação difícil, né, de você ter a responsabilidade ao consumir e, ao mesmo tempo, não impedir o consumo. A gente precisa do consumo, né? Como equilibrar essas duas coisas? Exatamente. A gente pode dizer assim que o cartão de crédito, ele nem é o vilão, nem o mocinho. Ele é uma ferramenta como outra que está disponível no mercado. Hoje em dia o Pix, o próprio cheque especial, financiamento. Só que como o cartão de crédito, ele está ali tão acessível, tão fácil. Qualquer loja que eu vou hoje, eu consigo ter um cartão. Qualquer instituição que eu abra uma conta, eu também consigo ter esse acesso. O que acontece é que muitas das vezes eu tenho acesso a diversos cartões, às vezes eu tenho 10, 15, 20 cartões e eu não sei usar essa ferramenta. Então, existe aí também por parte do governo que não dá para se limitar porque é um mercado, é um comércio, é uma iniciativa privada de trabalho, porém, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer algumas outras ferramentas que ainda falta na sociedade de conscientização, de melhor uso desse produto, para quais momentos, quais necessidades, para que a gente possa usar essa ferramenta até como uma gestão de fluxo de caixa, uma gestão de poder usar esse, às vezes, parcelamento de uma forma sadia, evitando o atraso. O que acontece bastante, que a gente observa, é que muitas vezes, quando eu vou para o parcelamento, quando eu entro nesse rotativo, é uma das maneiras de eu evitar ficar inadimplente. Então, muitas das vezes, as pessoas, com o receio da inadimplência,
opta por qualquer taxa, não faz pesquisa, não faz qualquer comparativo e acaba tendo um impacto muito maior, e isso impacta no limite que ela tem disponível. Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais dessa conscientização de como usar esse crédito, de como ter consciência e não ser levado aí pela necessidade de pagar uns juros que são realmente elevados. Pois é, professora, quando você falou dessa utilização de forma equivocada, né? A grande maioria das pessoas, grande maioria não sabe usar o cartão de crédito. Minha pergunta seria justamente essa, né? Então, como devemos usar, né? Qual que é a orientação? E a pessoa tem que ter a consciência que muitas vezes a gente se engana com aquela história de parcelinha, né? Então pega lá um valor de um produto, sei lá, R$400, faz aí em 4 vezes. Aí vai vir aquela outra compra, mais R$1.000, mais R$100 aqui. Então aquela de parcelinha em parcelinha, quando você vê a fatura do cartão, tá lá no alto, e aí começa aquele bolo de neve de não conseguir pagar a fatura toda. Aí, de repente, o ouvinte vai falar, não, mas eu uso o cartão de crédito porque eu acumulo pontos, né? Eu posso usar milhas ou trocar pontos e tal. O ideal seria reservar aquela quantia para pagar a fatura do cartão de crédito, guardar um dinheirinho, conseguir pagar alguma coisa à vista. Qual que é a orientação, né? Eu sei que quem está nos ouvindo do outro lado tem vários tipos de perfis de consumidores. Mas é importante, né, a gente educar as pessoas, né, ou trazer orientações para que elas tomem certos cuidados aí e usem o cartão da melhor forma possível. Perfeito, excelente questão que a gente precisa. Primeiro ponto, né? Será que eu preciso de todos os cartões que as instituições, que o comércio acaba me oferecendo? Porque se a gente for aceitar tudo, a gente tem muito mais crédito do que salário. Então, o primeiro ponto é a gente olhar assim, como que eu ganho? Eu ganho uma vez no mês? Eu ganho semanal? Qual é esse fluxo de entrada de recursos? E para isso eu buscar pelo menos ter de no máximo 2 cartões. Então a gente já elimina uma parte aqui do processo. Concentre as suas compras, as suas necessidades num único meio de pagamento. Terceiro ponto que é muito importante e a gente não tem esse hábito, não tem esse costume, é a gente fazer e executar um orçamento financeiro. O que é isso? Como que a gente faz? É basicamente a gente observar tudo que a gente ganha e tudo que a gente tem de necessidade de gastos. Só que não hoje apenas, mas olhar para frente. Qual é a minha projeção dos próximos 6, 12 meses? Nossa, Cintia, eu vou olhar para frente? Isso. Primeiro, antes de acontecer, eu já vou olhar qual a expectativa dos meus ganhos, quando eu tenho meu 13º, quando que eu vou tirar férias. Vejo quais são as minhas necessidades de gasto, supermercado, lazer, itens do dia a dia, vejo tudo isso. A partir desse movimento, eu vou também observar o que a família precisa naquele ano. Será que eu tenho que trocar a geladeira? Será que eu preciso de um micro-ondas? Será que a gente quer fazer uma viagem no final do ano? E a gente vai entender quais são essas necessidades e dentro disso a gente falar para que gastos, para que desejos nós vamos usar o meio de pagamento chamado cartão de crédito. E aí a gente vai pensar que em vez de usar nosso dinheiro ou débito em conta, vai sair do cartão. E eu vou ter que limitar quanto que eu posso usar desse cartão. E esse limite tem que estar atrelado com o meu ganho. O que infelizmente acontece muitas das vezes, até quando eu vou fazendo esses parcelamentos, é que eu somo o meu ganho, mas o limite é como se eu tivesse um valor muito maior de recursos. Então, o primeiro ponto é limitar os seus gastos aqui em cima daquilo que você ganha e traçar quais são os gastos, quais são os consumos que você vai ter dentro desse cartão e limitar esses gastos. Atenção nesse parcelamento. Eu posso fazer parcelamento? Tem algum problema? Não. Desde que, primeiro, seria o ideal, a gente primeiro reservar o valor para aquela necessidade. Vou comprar um sapato, vou comprar uma bicicleta. Quanto que custa? Qual é o valor? Vou pesquisar, vou comparar, vou ver se tem algum desconto à vista. E aí eu posso usar o cartão de crédito de uma forma estratégica, parcelo, muitas das vezes eu acabo até parcelando sem juros, continuo com o recurso e esse recurso que eu guardei
que vai fazer frente a esse comprometimento. O que a gente acaba utilizando, o que a gente não aprendeu é, primeiro eu compro, eu parcelo, a parcela parece que cabe aqui no meu ganho e vou pagando e depois eu vejo o que acontece. Então, é a gente ter essa iniciativa, essa previsão antes de realizar qualquer consumo e gasto. Cíntia Sena, professora, contadora, educadora financeira e mestre em educação financeira da DSOP Educação Financeira. Muito obrigado por mais uma vez prestar esclarecimentos tão importantes aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade, viu?